Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica. E sim, eu fiz a enquete perguntando se vocês queriam crítica com spoiler de Superman. E aqui está a crítica com spoiler do filme do Superman. É a primeira vez que eu faço isso, 2 vídeos sobre o mesmo filme. É porque é especial, é sobre o Superman. Então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. E vamos começar, né? Finalmente eu posso falar com spoilers, então aqui ó, com spoilers. Veja meu vídeo sem spoilers, que vai ser um dos últimos aqui que eu vou postar. Enfim. Superman. É uma emoção genuína assistir esse filme porque representa essencialmente toda a bondade do Superman, como eu já tinha falado na crítica sem spoiler. E isso é demonstrado com competência. Superman salvando vidas, salvando um esquilo, tentando salvar o Kaiju, inclusive, e até mesmo tenta, em algum momento, fazer com que o Lex mude a sua percepção psicopata e louca, que eu já vou falar sobre o Lex Luthor. E isso é impressionante, né? Porque o Superman fazer isso demonstra a essência do que ele é e do quanto a gente, espectador, não está acostumado com isso. E é justamente por isso que muitos estão criticando esse filme, haja vista que estão acostumados com o preto e o branco, o Superman slow motion, o Superman divindade inalcançável. Não, aqui o Superman ele está próximo da gente, ele é um amigo, ele é um, digamos assim, vizinho da gente, pois salva pessoas comuns e se preocupa em salvar vidas, principalmente lá na questão do país da Borávia, que ele quer evitar um conflito. Aquilo é uma clara alusão, claro, ao que vocês já sabem. Não vou entrar em tantas polêmicas assim, ok? Lex Luthor. Cara, esse Lex Luthor é o melhor do cinema e eu digo pela atuação do Nicholas Hoult e pelas ações maníacas dele, inclusive a cena da roleta russa. O que é a cena da roleta russa? Que eu falei muito sobre ela, que ele pega um cara que ajudou o Superman e começa a fazer roleta russa para que o Superman diga as respostas, responda as perguntas, né, do Lex. E o Superman vendo tudo imponente porque ele está com a Kryptonita, que o Metamorfo ele consegue se transformar em Kryptonita. Então ele não pode fazer nada. E o Lex fazendo roleta russa. E o Lex mata o cara. Assim, eu fiquei... E ainda dizem que esse filme é infantil. Ainda dizem que esse filme é infantil. Não, eu devo dizer, fã do Snyder é um... Olha, é que nem uma praga de lavoura. Me desculpa. Mas é... Olha, não tem como justificar dizer, esse filme é infantil. Claro, ele tem a tonalidade de humor do Gunn, mas as ações, as consequências são imprevisíveis para... Eu não imaginava que num filme do Superman eu ia ver uma roleta russa dar certo, que ia ser executado. E o Superman ficar impotente naquela situação justamente pela Kryptonita. E outra, o Superman apanha nesse filme? Sim, ele apanha nesse filme, mas por que ele apanha nesse filme? Porque os adversários dele estão no mesmo nível. Inclusive o Ultraman, para quem não sabe e tudo mais, é um clone do Superman. Literalmente, tem a cara igual a do Superman, tem toda a força do Superman, tem todos os parâmetros, só não tem a, como é que eu posso dizer, a autonomia. Ele é controlado pelo Luthor. Então sim, você tem adversários à altura. A engenheira, por exemplo, que é outra antagonista do filme, foi que me surpreendeu bastante. Os poderes dela de entrar com a nanotecnologia, colocar dentro do pulmão do Superman, sufocar o Superman. E aí que vem a cena épica também. Superman lutando contra o Ultraman
E é engenheiro ao mesmo tempo e ainda dizem que ele é fraco. Meu Deus! Esses espectadores estão literalmente, ao meu ver, doentes de amores pelo Henry Cavill que não dá pra entender. Não dá pra entender, eu juro. Vocês têm que... Como é que eu posso dizer? O abraçar o novo também faz bem. Não digo que vocês têm que obrigatoriamente abraçar o novo. Mas se você já vai no filme... Literalmente, se você já vai no filme com o intuito de odiar o filme, você vai odiar o filme. A mesma coisa vale pro outro lado. Eu fui para o filme do Superman querendo o entretenimento, querendo a essência do Superman, e foi isso que eu visualizei. Entende? Então é uma lógica muito deturpada, o povo desacostumou. O povo ainda está naquela mesma tecla de que a DC tem que ser dark. Como assim? A DC não é dark, muito pelo contrário. A DC ela envolve o cosmo, ela envolve a fantasia, ela envolve esses monstros que o James Gunn coloca. Então é bem complicado. Até porque, aí vem aquela questão. O filme não foi feito para agradar todo mundo, tem isso também. O filme ele foi feito para agradar quem é fã do herói. Quem é fã do Superman All Stars, da Era de Prata, da Era de Ouro, vai gostar desse filme. Com ressalva. E daí que eu entro na ressalva, que pra mim foi o problema do filme, principal problema do filme. Eu tinha dito que o problema do filme é ele me deixar sem respostas. E ele me deixou sem respostas. Em qual sentido? No sentido dos pais biológicos do Kal-El, que é o Jor-El e a... Me esqueci o nome. Tá, o Jor-El e a mulher dele lá, né? Que são os pais biológicos do Clark e do Kal-El. É complicado porque eu não sei... Aquilo foi, pra mim, na minha concepção, foi deixado muito em aberto e pode ser corrigido em uma outra obra. Se o James Gunn se ligar disso, né? Que esse é o defeito que ele mesmo criou. A frase dos pais do Kal-El, a priori, né? A primeira impressão, você foi mandado pra Terra, né? Porque para ser gentil, para ajudar, mas você tem que ser o comandante. Você tem que governar esse povo. Aí eu fico pensando, não, pera. Como assim o Superman governar esse povo? A gente tá falando de Invencível aqui? O pai do Superman é o Omni-Man? Hã? Não, né? Não, isso pra mim foi o cúmulo. Essa alteração para com os pais biológicos do planeta Krypton, né? Os de lá de Krypton, é literalmente um fiasco, ao meu ver. E é o ponto mais negativo do filme, tal qual que eu descontei 0,5. Por que eu descontei 0,5 e não mais? Porque o Superman não segue essa lógica. Por óbvio. Ele vai contra. Ele é uma pessoa boa e ingênua ao mesmo tempo em acreditar demais na humanidade. E salvar as pessoas. Até mesmo dos seus próprios erros. Na tentativa de salvar o Lex Luthor, por exemplo. Então, esse defeito para com os pais biológicos do Superman é complicado. E ao contrário. Ao contrário, os pais da Terra do Superman são muito carismáticos. São muito emblemáticos e são muito bons. Eles repassam toda hora. As suas escolhas, meu filho, são o que te tornaram esse super-herói. Entende? Então isso é mágico. Eu entendo que o James Gunn quis fazer com que os pais da Terra fossem o norte da humanidade do Superman, mas não é somente isso. Os pais biológicos também têm essa carga. E ele automaticamente mudando isso é prejudicial para o futuro da DC. Por que eu disse que isso está em aberto? Isso está em aberto justamente porque pode ter sido manipulação da engenheira ou de um vilão verde que tem uma nave que encolhe planetas, Brainiac, né? Pode ter sido. Há rumores e teorias sobre o Brainiac ter alterado essa mensagem ao longo do trajeto do Clark para a Terra quando era bebê. Se é fato ou não, não sei. Vamos esperar que o James Gunn nos responda isso.
Então eu vou, sinceramente, esperar uma resposta definitiva vindo do Gunn. Se a resposta dele for que os pais de Krypton tinham essa intenção, é um baita erro, um baita contradição do próprio James Gunn, que lê quadrinhos e faz essa adaptação horrorosa para com os pais biológicos. Enfim. Outra surpresa, pra mim, na minha opinião, foi a Supergirl ter aparecido nesse filme. Por um breve momento. Mas ela que é a dona do Krypton, né? Nos quadrinhos, e ela vem buscar o Krypton de volta. Então, automaticamente, a gente já tem confirmado que no filme da Supergirl teremos o Krypton. E isso é muito bom, tá? Porque eu gostei muito do Krypton nesse filme. Ele é a alma do alívio cômico desse filme. É literalmente as piadas nos momentos certos. E esse cachorro não está ali somente para alívio cômico, ele está ali para ajudar, auxiliar o Superman. E isso serve bastante. Rachel Brosnahan, como a Lois Lane, de fato eu falei muito pouco dela na minha crítica sem spoiler, mas ela é uma Lois Lane maravilhosa. Ela tem um papel pontual ali na trama, principalmente na investigação para os podres do Lex Luthor, que é, querendo ou não, uma grande reviravolta, ela que publica a matéria. O Jimmy Olsen, você é o herói também. Jimmy Olsen fez o sacrifício do século. Aturar a Cat, que é a namorada do Lex Luthor, para ela entregar informações. Tal qual que eles vão ter um encontro no final do filme. Jimmy Olsen, você salvou o filme e você não sabe. Parabéns, você é mais herói que o Superman. É uma brincadeira aqui, né? Obviamente. Mas o Jimmy Olsen também tem um papel muito importante na trama. Ele que repassa para Lois os podres do Lex Luthor. Enfim. A Isabela Mercê como a Mulher Gavião é um grande destaque também. Tem a cena ali que ela joga. E que ela fala assim também. Joga o presidente da Boraven do alto e diz: eu não sou o Superman. Pum! E solta assim o cara. Aí eu fiquei, é isso daí. Se o Superman não pode matar, ele não pode, mas você pode. Então vai lá. É literalmente isso. O Lanterna Verde Guy Gardner é o babaca que a gente conhece dos quadrinhos, do desenho da Liga da Justiça Sem Limites, e isso é muito bom. É o Lanterna Verde que tem um ego inflado e tem uma cena maravilhosa que ele diz: ah, o Superman não pôde vir, mas ele mandou coisa melhor. Né? Mas eu vim, ele mandou coisa melhor. Isso sim que é o Lanterna Verde Guy Gardner. O Senhor Incrível tem literalmente seu momento incrível, que ele tem ali toda a questão da inteligência por parte do bem é a cargo do Senhor Incrível, afinal é a característica do personagem. E ele tem uma cena de ação épica protegendo a Lois Lane que, cara, todo mundo teve um destaque nesse filme. Isso que é incrível, incrível de verdade, sabe? E automaticamente, aqui nessa minha sensação de falar tudo sobre o Superman, que tem alguns pontos do CGI que me incomodaram, principalmente ali na parte do Kaiju em si, e propriamente no bonecão, quando ele solta os lasers lá e ele rodopia. Mas eu senti verdadeiramente estar assistindo ao desenho Liga da Justiça Sem Limites, na melhor parte do desenho da Liga da Justiça Sem Limites. E esse futuro da DC, que é a gangue da justiça, composta pelo Metamorfo, pelo Lanterna Verde Guy Gardner, pela Mulher Gavião e Senhor Incrível, é literalmente a primeira formação da Liga desse universo. Haja vista que eles estão no Salão da Justiça. E o Salão da Justiça aparecer é um indício muito bom para a formação da Liga da Justiça. Enfim, continuo com minha nota 9.5. Eu acho que eu falei o máximo que eu podia das informações sobre o Superman com spoilers. E esse filme tem tudo, na minha opinião, para se tornar um épico. Viva a DC! A DC ressuscitou de novo. Vamos ver o que o James Gunn tem pra gente. Vamos esperar as próximas produções. Vejo vocês. Até a próxima.